Então, pessoal, estão prontos aí para a parte 2 da nossa aula? Nessa segunda parte, nós vamos falar sobre o ciclo da água, tá bom? Portanto, vamos tratar aí sobre essa substância extremamente essencial para todos nós, seres vivos, que é o ciclo da água. Então, inicialmente, nós vamos falar, lembrar um pouquinho sobre essa substância que é tão especial, tão necessária para nós, que é a água. Então, se vocês lembrarem, a água ela é formada, A água ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, formando a molécula que nós chamamos de H2O, que é a água, tá? Essa figurinha aqui embaixo é uma representação da molécula da água, tá? Se vocês observarem, nós temos aqui uma bolinha vermelha e 2 bolinhas brancas. Essa bolinha vermelha representa o átomo de oxigênio e essas 2 bolinhas brancas representam os 2 átomos de hidrogênio. Então, portanto, a água é formada por 1 átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, formando, portanto, a molécula chamada H2O, que é a nossa querida água, tá bom? A água ela é encontrada principalmente no estado líquido, no nosso planeta, certo? E ela é a substância mais abundante da crosta terrestre. Estima-se que 70% do nosso planeta seja coberto por água, que está, em sua maioria, nos oceanos, certo? Ah, tia, então 70% do planeta é água. Como é que a galera fala que é dessa história de que tá acabando a água, que a gente tem que economizar água e não sei o que, não sei o que? Pois bem, verdade, 70% do planeta é constituído por água, mas essa água, em sua maioria, é salgada. Exatamente. Do total de toda a água do nosso planeta, 97,5% é água salgada, água, portanto, que não é própria para o nosso consumo. Não é própria para beber, não é própria para cozinhar, não é própria para tomar banho, enfim, não serve muito para a gente, tá bom? E nem para a maioria dos seres vivos, com exceção daqueles que vivem na água salgada. Pois bem, somente, portanto, 2,5% de toda a água do nosso planeta é que é doce, portanto, própria para o consumo. Aí veja só, pasmem, além de apenas 2,5% estar na forma de água doce, essa água doce ainda é dividida entre gelo, entre água na forma sólida e água líquida. Aí, quando você pega toda a água doce, a maior parte está na forma de gelo, lá nas geleiras, nas calotas polares. Então, também é um pouco difícil da gente conseguir utilizar. Apenas uma pequena parte da água doce é que está na forma líquida. Aí, para piorar ainda a situação, de toda a água doce líquida, a maior parte dela, 96% da água doce líquida do nosso planeta, está debaixo da terra, formando as águas subterrâneas, por exemplo, nos lençóis subterrâneos. E apenas 4% dela é que está de fácil acesso para os seres vivos. Então, veja só como a nossa água é preciosa e que por isso é que nós precisamos economizar, a água. Por isso que a gente precisa, portanto, preservar a água, não poluir os nossos poucos mananciais e, principalmente, não desperdiçar a água, tá bom? Pois bem, agora que nós percebemos a importância da água e como ela é rara, vamos dizer assim, resta agora nós lembrarmos que a água, portanto, ela é encontrada no nosso planeta nas 3 formas físicas, que a gente chama, Ela é encontrada na forma sólida, lá nas geleiras, na forma das calotas polares. Ela é encontrada na forma líquida, por exemplo, nos oceanos, rios, lagos, lagoas, açudes, etc. E é também encontrada na forma gasosa,
né, formando vapor d'água, presente, por exemplo, na nossa atmosfera, né, que faz parte da umidade, que a gente chama umidade do ar. É o ar que está suspenso, né, então vapor d'água. Pois bem, sabendo disso, né, a gente também tem que lembrar que existem, né, esses 3 estados físicos da água, sólido, líquido e gasoso, e que uma forma pode se transformar na outra. Ah, tia, como assim? Eu não lembro. Se você, por exemplo, pegar o gelo, que é a água na forma sólida, e você aquecer esse gelo, né? Por exemplo, colocar uma pedra de gelo numa panela e colocar ela no fogo. Você vai ver que a água, né, no estado sólido, que é o gelo, ela vai derreter, né? Derreter. Ela vai, portanto, se transformar de gelo para água líquida, né? Então, de água no estado sólido para o estado líquido. Se a gente continuar aquecendo, então deixar a panelinha lá e continuar aquecendo, a gente vai ver que aquela água no estado líquido, ela também vai se transformar, ela vai sofrer uma mudança de estado físico, passando do estado líquido para o estado gasoso. Então, você vai ver aquela fumacinha, né, que é o vapor d'água. Então, a água líquida se transforma na forma gasosa, né, que é o vapor d'água. Então, portanto, a gente tem que compreender que ocorrem essas mudanças entre os 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso, e que estas mudanças entre esses 3 estados físicos, elas ocorrem através da absorção ou da liberação de energia. Ah, tia, que energia que a senhora está falando no exemplo aí que a senhora deu da panela? O fogo. Então, o fogo do fogão é que está fornecendo energia para esse sistema, para, portanto, a água mude seu estado físico, tá bom? Então, o que promove essas mudanças de estado físico, portanto, é a perda ou ganho de energia. Essa energia na forma de temperatura, né? Através do aumento ou da diminuição da temperatura. Então, aqui nós temos um diagrama, tá? Diagrama da mudança de estado físico da água, sólido, que é o gelo, água líquida e água no estado gasoso, que é o vapor d'água, tá bom? Então, para eu mudar a água do estado sólido para o líquido, eu forneço energia, aumentando a temperatura. Mesma coisa, para eu transformar a água do estado líquido para o gasoso, eu também forneço energia, aumentando a temperatura. Já os processos inversos, para eu transformar vapor d'água em água no estado líquido, eu tenho que diminuir a temperatura. Então, tem que liberar a energia, não é ganhar mais, é liberar a energia. E do estado líquido para o sólido também. Então, eu vou diminuir a temperatura e ela vai perder energia, tá bom? Essas mudanças de estado físico, elas recebem nomes especiais, tá bom? Então, a mudança do estado sólido para o líquido chama-se fusão. Então, quando o gelo derrete, esse processo, na verdade, é a fusão. Mudança do estado sólido para o estado líquido. A mudança do estado líquido para o gasoso, então, quando eu aqueço a água líquida para ela se transformar em vapor d'água, é chamado de vaporização, tá bom? Essa mudança, portanto, é chamada de vaporização, mudança do estado líquido para o estado gasoso. Pois bem, do estado gasoso para o líquido, essa mudança é chamada de condensação. Também pode ser encontrado o nome liquefação, mas a maioria dos livros eles chamam de condensação, tá bom? Do estado líquido para o gás ou para o sólido, desculpa, então da água líquida para ela se transformar em gelo, esse processo é chamado de solidificação. Então vamos lá, recapitulando: sólido para o líquido, fusão; líquido para o gasoso, vaporização; gasoso para o líquido, condensação; líquido para o sólido, solidificação. Daqui para cá, ganha energia, aumenta a temperatura. Daqui
Ai, meu Deus, cadê? Daqui para cá, tá bom? Ele perde energia, você diminui a temperatura. Então, para eu transformar gelo em água líquida e depois em vapor d'água, eu tenho que aquecer, aumentar a temperatura. Já para eu transformar, por exemplo, água líquida em gelo, eu tenho que colocar no congelador. Então, eu vou diminuir a temperatura e a água vai perder calor para o ambiente, no caso aí para a geladeira, para o congelador, tá bom? Então, também é importante saber que no processo chamado de vaporização, que é a mudança do estado líquido para o gasoso, essa mudança, na verdade, ela pode ocorrer por 3 processos diferentes, tá bom? Então, a vaporização ela pode ser de 3 tipos diferentes. Pode ser chamada de evaporação, que é um processo bem lento, quando, por exemplo, você pega uma toalha molhada, coloca lá ai, meu pai, na cordinha, enfim. Quando você coloca, pronto, no varal, lembrei. Quando você coloca a toalha molhada lá no varal e depois você pega, depois de um tempo você pega ela tá seca, esse processo que a água que estava na toalha ela some, né? Na verdade é uma vaporização chamada de evaporação, que é um processo bem lento. Existe também um processo intermediário que é chamado de ebulição, tá bom? Então, é um processo mais rápido do que a evaporação. Então, quando, por exemplo, você coloca uma água na panela e coloca ela no fogo, e se você vê a formação daquelas bolinhas, esse processo é chamado de ebulição. Então, a ebulição tem a formação dessas bolhas, tá bom? Então, é um processo bem mais rápido do que a evaporação. Além disso, nós temos a calefação. O que é a calefação? Ele é um processo extremamente rápido, bem mais rápido do que a ebulição, e ele é praticamente instantâneo. Como, tia, por exemplo, o que é uma calefação? Onde eu vejo uma calefação? Você pega uma panela, por exemplo, uma frigideira, coloca no fogo e deixa ela esquentar bem muito, tá? Aí depois você joga algumas gotinhas, né? Molha a mão e faz assim na panela, na frigideira quente. Você vai ver que vai fazer aquele barulhinho, né? Típico da calefação. Por quê? Quando a água no estado líquido toca na superfície quente da panela, da frigideira, ela vai praticamente passar instantaneamente do estado líquido para o gasoso, certo? Isso é chamado de calefação e faz aquele barulhinho típico que é o da panela, tá bom? Pois bem, nós vamos parar aqui o vídeo nessa introdução falando sobre a água e no próximo vídeo a gente já vai falar diretamente sobre o ciclo da água, tá bom? Então, a gente se vê na próxima.